Eu acho que não existem evidências para isso. O nosso Estado Social é bastante forte. A questão das casas não parece estar relacionada com somente criminalidade. Eu não acho que existe uma percepção generalizada que sem abrigos é que estão a fazer a criminalidade toda. Então não acho que isso seja o caso em Portugal. Agora, a minha pergunta que eu queria deixar era se essa percepção existe e se uma percepção generalizada existe, porque ela existe. Ela foi só criada pelo Chega. Ela é falsa. Foi só o Chega que criou isso. Sozinho, o Chega é mesmo poderoso. Conseguiu criar esta percepção em toda a gente. Não, mas ele levantou, na minha visão, ele levantou muito mais a bandeira, chamando a atenção, e acaba que, indiretamente, eles normalmente sempre acusam muito os imigrantes. Então acaba que levanta uma bandeira muito forte, que chama a atenção para os dois lados, tanto os imigrantes como nós, quanto os portugueses que estão insatisfeitos e têm a mesma percepção do que eu, que acho que a violência realmente aumentou. E aí é aquilo. Voltamos lá no início. Se você não pesquisa, tu não sabe se o que ele está falando é verdade. Correto. E aí é aquilo. Falta também interesse da população ou das pessoas pesquisarem para ver se tem correlação ou não, ou ir verdade. Correto. E coisas repetidas várias vezes, normalmente as pessoas entendem como Sem dúvida, como sem dúvida. verdade. Isso é muito verdade, isso é muito verdade. E depois existe também... É difícil tu perceberes o que é crivado nos mídias, não é? Porque eles também... Imagina, tu tiveste aquele caso da morte da polícia, não é? E depois isto também foi, de alguma forma... Acompanhado do Odair Santos. O de Lisboa. Sim. Sim. Pronto, depois houve um conjunto de violência racial, nem teve a ver com a imigração, não é? Foi mais racial do que outra coisa. Mas depois houve uma manifestação pró-imigração, na noite anterior ou na noite seguinte houve uma miúda violada por imigrantes. Depois essas histórias também são escolhidas e tu não fazes ideia que crivo é que está a ser utilizado. Será que isto nunca acontecia antes e agora está a acontecer? Será que isto é mesmo fator da imigração? Social, Eu acho que a comunicação... Volta também na questão da comunicação. Isso. Eles colocam na mídia o que hoje está em evidência. Agora, o que é evidente para mim, que eu acho que não é assim tão ridículo afirmar, culturas muito diferentes. Isto é facto. Culturas muito diferentes, até às vezes nos mesmos países. Ando-se para as turras com grupos separatistas, em Portugal isto não acontece muito, mas no resto da Europa isto em todo lado. Sim. Culturas diferentes, não só etnicamente diferentes, mas culturas muito diferentes no que diz respeito aos valores, ao comportamento, à religião, tendem a dar-se mal umas com as outras. O multiculturalismo falhou. Isso é um facto. Você considera, por exemplo, a população chinesa com uma cultura muito diferente da portuguesa? É diferente, mas não tão diferente quanto aquilo que temos vindo a assistir nas entradas atuais. É diferente no bom sentido até. A cultura chinesa e a cultura asiática é incrível, é incrivelmente trabalhadora. Tu nunca vês na rua esses gajos, porque eles estão sempre a trabalhar. Aquilo é incrível. E é diferente nesse sentido, mas é diferente de forma positiva, sim. E quando você diz que as culturas se refere a quais culturas específicas? Eu acho que quando tu tens uma cultura islâmica, por exemplo, eu não acho que ela seja compatível com os valores ocidentais. Não acho. E até me faz um bocado de impressão ver feministas a defender a entrada de cultura islâmica e de multiculturalismo aqui em Portugal. Nós tivemos há pouco tempo um episódio com uma subscritora nossa, a Maria, um grande abraço se estivesse a ver. Mais um ano, é? Isso. Pois, o tempo passa rápido. E ela falou-nos desse assunto e até fez uma review de um livro que foi escrito por uma imigrante na altura que teve que fugir por perseguição religiosa e política, que diz que a Europa está quase a pedir autossuicídio e que vai acabar com os direitos das mulheres. Já existem centenas de tribunais Sharia no Reino Unido. Vocês sabem o que são tribunais Sharia? Tribunais Sharia Law, a lei Sharia, é a lei do Corão. É a lei que literalmente está no livro Corão, no Alcorão. E como tal, existem tribunais atualmente no Reino Unido. É certo que eles não se podem suplantar a uma decisão final, sim, mas vocês sabem como é que a cultura funciona, as pessoas acabam por se resignar. Neste momento, onde uma mulher tem 4 vezes menos valor de testamento que um homem. Isto para mim é aberrante. Eu não acho que isto seja compatível com a nossa cultura. Não é compatível. E aquela perspectiva que existia, até o português é imigrante. Porra, o meu pai está imigrado. Eu já tive imigrado. Não há nenhum português que não conheça um imigrante ou que não tenha um imigrante na família. A nossa cultura sempre foi, vai para lá, baixa a cabeça, trabalha e ajusta-te. Se estás lá há 2 anos e não sabes falar a língua, estás maluco, meu. O que é que estás aqui a fazer? Se estás lá há 2 anos e estás a viver de apoios públicos, o que é que estás ali a fazer? Nomeadamente foram expulsos quantos? 50 e tal portugueses de Luxemburgo. Acho muito bem. 90. Acho muito bem. Eu não quero esse tipo de representação lá fora. Acho muito bem. Expulsem-nos, mandem para cá. Mandem para cá que nós lidamos com eles. Não vamos estragar o país dos outros, nem pensar. E essa cultura morreu. E passou de os imigrantes têm que se ajustar à nossa cultura, o que eu acho extremamente positivo, em Roma ser romano,
e para a coesão social é muito melhor, não é? Porque a cultura vigente é maioritária. Se tu vais querer ser muito diferente, inevitavelmente vai haver conflito. Mas é natural que haja uma troca cultural também. Completamente. Não tem como. E é Não inevitável. acontecer. E é inevitável. Até Agora, porque- Eu sempre dou exemplo, Eduardo. Isso. Caraca, agora. Se meio que é cristiano, da minha cabeça é cristiano. Eduardo, Pode, sempre não dou- tem eu sempre- problema. Eu sempre dou exemplo da cena do som. Lá no Rio de Janeiro, som alto, super normal, no apartamento. Eu cheguei aqui e estava acostumado a ouvir um som um pouquinho mais alto. Só que aqui é normal, tu entrar nos prédios e tá um silêncio, parece que ninguém mora lá. Isso até me causava até espanto. Com as minhas crianças, eu ficava... Pronto, eu percebi que eu estava sendo destoante daquela cultura e resolvi me adaptar. E não achei nada demais. Porque aquilo ali é o bom convívio. Não tem regra. Ninguém veio aqui e falou comigo. É só que Isso é é uma coisa muito engraçado. pequena. É só- Que é engraçado ouvir um europeu dizer de respeito à cultura quando se vai aos países, porque, em tese, os europeus não foram muito agradáveis com as culturas dos outros Por aí mesmo, países. a gente vai Mas é sair de tudo verdade. isso, vai pra história. Não houve um respeito à cultura em mas momento dois, nenhum. dois maus não fazem o certo, não é? Não, Certo? sim, mas assim, Nós todos concordamos com isso. às vezes soa um bocado engraçado, porque a cultura brasileira mesmo, a cultura indígena, foi muito destruída pelos Os europeus, dois maus sem, não fazem o sem certo. sombra de Os dois maus dúvida. não fazem o certo. Erros passados não justificam erros futuros. Claro, claro. E pegando ainda a imigração, por exemplo. Contexto do trabalho. Atenção, nós no Zuga não falamos só de imigração, ok? Só para Não, a gente vai falar de mais coisas. Só... É porque eu sou advogado de imigração, se eu não falar nem de é dos meus imigração, temas não tem favoritos. graça. Mas, Sei não. mas eu eu vou percebo pular que seja pra- emergente, porque tu vês, Mas faz, ficou clara a cena da imigração que ele disse, do Houve islamismo em si, Houve, entendeu? É sim, isso, sim. é. houve. a Particularmente velocidade. eu tenho uma opinião contrária e acho sim, que sim. as pessoas que a Mas tu parte achas que os cultural- islâmicos respeitam as mulheres? Não, isso é uma coisa pontual. Isso é uma coisa Isso não vai inevitavelmente criar Isso conflitos. não vai gerar conflito, mas o Estado português tem que estar preparado para tal. Até porque enquanto vai ter alguns problemas de imigração, também vem a mão de obra, que é importante, porque assim, eu não vejo muito que é importante? português disposto a, por exemplo, estar no Uber Eats fazer Era onde entrega eu de ia entrar, comida. porque, assim, Por que é que é Por importante? exemplo. Por que é que é importante essa mão de obra? Porque, na minha visão, eu vou falar a minha visão mais leiga, tá? Vocês aqui têm mais informação do que eu. Eu acho o seguinte, o português, e eu faria o mesmo, como você falou, vou pra fora. E não quer trabalhar nesses empregos como Uber Eats, então. Mas o português trabalha em Uber Eats lá fora. Lava as Eu escadas. sei, mas não, Limpa a sarjeta. Deixa eu concluir. Mas ele faz isso lá fora e não faz aqui. Deixa eu Faz. concluir. Então não tem nada a ver com o trabalho. Então. Não, vou concluir, vou chegar onde tu chegou. A questão toda e é aí que o que o Chega, como vocês estão mais por dentro, pensa em fazer, se conseguir um dia chegar ao poder, para conseguir aumentar os salários e conseguir fazer com que o português fique aqui para fazer Nada.